foi um tempo de bastante aflição, né? Foi uma noite bastante difícil, tive muito medo, um sofrimento muito grande. A Maitê começou a apresentar uma parada respiratória, a qual foi fatal para Maitê. Eu sou a Gislaine, tenho 37 anos, moro em Itapevi, em São Paulo, sou casada e eu tive 3 filhos, a Mariana em 2013, a Maitê em 2023 e agora o Augusto nesse ano de 2026. Hoje eu vim contar a história da Maitê, a minha segunda filha. A Maitê também veio cheia de saúde, cheia de vida, uma bebezinha muito linda, muito tranquila. Sofria um pouquinho só de cólicas, mas tudo dentro do esperado, não teve nenhum problema de saúde. No entanto, quando a Maitê fez 2 meses, ela começou a ficar resfriada. Era só o narizinho mesmo escorrendo, o olhinho também lacrimejando bastante. E ali eu fui tratando em casa mesmo. Eu dava inalação para ela com soro, fazia lavagem nasal nela, né, algumas vezes ao dia. E ali ela começou a apresentar alguma melhora. Quando foi passado cerca de uma semana, ela já estava melhor, estava tudo tranquilo, porém eu percebi que a Maitê acordou muito cansadinha. Ela estava com um pouquinho de chiado no peito, estava também com um pouquinho de tosse. E como ela era muito novinha, eu achei melhor levar ela para o pronto atendimento, onde examinaram ela e a gente tratou em casa mesmo com alguma medicação. Só que no segundo dia, ela amanheceu um pouco pior, estava ainda mais cansada, fazendo, né, muito esforço com a respiração, a tosse também estava bem carregada, então eu levei novamente no dia seguinte. Mais uma vez foi cuidada ali no hospital, mandada para casa e fiquei tratando ela. Porém, no terceiro dia, a Maitê piorou consideravelmente. Ela estava com bastante dificuldade para respirar, começou a diminuir um pouquinho a quantidade de mamadas dela, né? Ela mamava somente no peito mesmo e ela estava já ficando até um pouquinho fraquinha. Então eu fiquei muito preocupada e levei pelo terceiro dia consecutivo, né, para o hospital. Primeiro eu levei ela na parte da tarde em uma fisioterapeuta, né, especializada nessa parte de respiração, pediátrica e tudo. Foi feito ali algumas manobras com ela para ver se ela melhorava. No entanto, ela chorou bastante ali já nas manobras, o que fez com que ela ficasse ainda mais cansadinha. Então eu achei melhor levar ela para o hospital novamente. Nesse terceiro dia que que eu levei a Maitê no hospital, eles tiveram que internar. Quando foi medida a saturação da Maitê, estava muito baixa, ela estava realmente com muita dificuldade respiratória e ali ela foi transferida, né, para um hospital. Ficou internada, passei a noite ali com ela no oxigênio, tomou algumas medicações também. Mas a Maitê, assim, hora após hora, ela apresentava um pouco de piora. Foi um tempo de bastante aflição, né? Foi uma noite bastante difícil, tive muito medo, um sofrimento muito grande. Vendo ela ali naquela situação, ela às vezes queria até chorar, mas ela não tinha força para chorar porque ela estava com essa dificuldade, né? Quando foi na parte da manhã, chegou uma doutora, examinou ela e achou que deveria entubar ali ela urgente. Segundo palavras da doutora, né, como eu me lembro, ela falou, olha, eu preciso entubar essa criança, senão ela não vai aguentar. Ali o meu coração ficou muito aflito, porque uma intubação é bastante invasiva, a Maitê era muito pequenininha, né? Porém, eu confesso que eu senti até um pouco de alívio, porque realmente eu tava vendo a Maitê perder o fôlego ali a cada momento e começou a me dar muita aflição mesmo, angústia, muito medo, né, de ver ela naquele sofrimento. Então, procurei ser positiva e pensar que entubando pelo menos ela ia sentir esse alívio, né? Ia poder ser cuidada direitinho, sem sofrimento e depois retornar ali, ser estubada, né? E poder voltar para a vida normal. A doutora saiu ali da sala, né? Me avisou que estava entubada finalmente, mas que eles encontraram dificuldade porque ela ainda não tinha, né, a traqueia ali retinha, foi muito difícil mesmo. Então eu entrei ali, vi a Maitê naquela situação, tentava ter muita fé, me apegar muito para poder não me desesperar, mas realmente como mãe foi uma situação muito desesperadora. Ali a Maitê foi sendo cuidada no hospital, monitorada direitinho, né? Se passaram 2 dias que ela estava entubada, ela teve que fazer um procedimento, que foi a colocação do catéter, né, ali no pescoço dela,
para as medicações, e durante esse procedimento a Maitê teve uma parada cardíaca. Ela teve uma parada de 19 minutos. Foi um período também muito difícil, mais uma vez eu vi o desespero da equipe e o meu desespero ali junto, né, acompanhando pelo lado de fora aquela movimentação. E quando o médico me chamou na sala para explicar o que havia ocorrido, ele já foi me avisando que ela estava bem, estava novamente estável, né, mas que ela teve essa parada muito forte, que possivelmente ela teria graves sequelas, porque foi muito tempo parada para um bebê ainda muito pequeno, que aí eles iriam observar ali ao longo dos dias para ver quais foram as sequelas que a Maitê havia ficado por causa dessa parada. Mas a Maitê reagiu bem, a Maitê foi mostrando assim melhora no quadro dela. Cada dia eles diminuíam um pouquinho ali o oxigênio que ela recebia, porque ela estava conseguindo voltar aos pouquinhos sozinha. E até uma das médicas chegou a dizer para mim que se a Maitê continuasse, né, nesse avanço, ali na sexta-feira ela seria estubada, né, que ela estava indo muito bem, já tinha diminuído bastante o oxigênio e ela estava reagindo muito bem. Ficava ali com ela, acompanhando, né. A Maitê começou a apresentar nos exames, apesar da respiração melhorar, cada exame que a Maitê fazia, raio-x do pulmão, ultrassom para ver como que estavam os órgãos dela, enfim, exames de sangue, apresentavam pioras. A Maitê, ela estava com uma mancha muito grande no pulmão, ela começou a apresentar dificuldade no fígado, no próprio sangue dela. A Maitê começou a ter muitas complicações todos os dias, assim, todo momento que fazia um exame era uma complicação que a Maitê apresentava, o que dificultava muito o quadro dela e até a previsão de alta. Porém, os médicos continuavam positivos por causa da parte da respiração, que estava melhorando consideravelmente. No entanto, na quinta-feira, né, a Maitê foi internada numa sexta-noite, entubada no sábado, teve a primeira parada na segunda-feira, né, e quando foi na quinta-feira, a Maitê começou a apresentar uma parada respiratória, a qual foi fatal para a Maitê. Foi ali também de novo um procedimento que apresentou muita correria, muito desespero. A Maitê foi cuidada pela equipe todo o tempo, no entanto o quadro dela estava muito evoluído, ela já estava com sepse. Ali nos dias de internação, horas a Maitê apresentava uma febre muito alta, horas a Maitê tinha hipotermia, tinha que correr para aquecer. Enfim, foi uma semana de muito desespero, muita angústia, choro, muita tristeza, muito medo, né? Até hoje pra gente é muito sofrido, porém nós amamos falar da Maitê e manter viva a memória dela. E por querer manter viva a memória da Maitê, colocar que um sofrimento tão grande pode ser evitado com alguns cuidados preventivos, né? E principalmente com a vacinação.